Boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal da USP Filarmônica. Na nossa transmissão ao vivo de hoje, temos a honra de contar com a participação do professor Alisson Leandro Mascaro, professor associado, professor livre-docente da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, da nossa alma mater, a USP. Professor Mascaro, muito obrigado pela sua participação. Boa noite. Boa noite, querido amigo, professor Rubens Russomano Ricciardi. É uma alegria muito grande, nesta ocasião, falar ao professor Rubens e a todas e todos da Filarmônica da USP, meu querido campus de Ribeirão Preto, onde tantas vezes estive, onde tantas pessoas acompanham estas minhas reflexões. É uma alegria muito grande, nesta noite, estar com todas e todos vocês. Maravilha, professor. E aqui, inclusive, nós temos não só alunos da região, muitos alunos de Catanduva aqui conosco no curso de música, alunos brilhantes, inclusive, que eu sei que é sua terra, né? Então, professor, se o senhor estiver de acordo, a gente pode organizar da seguinte maneira: nosso tema, claro, Karl Marx, Friedrich Engels, Heinrich Heine, filosofia, música, poesia. O senhor teria um tempo para as suas palavras iniciais, aí depois a gente poderia ter um diálogo aqui. Eu gostaria de levantar algumas questões e, finalmente, o nosso funcionário aqui, o Luiz Alberto Garcia Cipriano, vai anotando as perguntas dos nossos, de todos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, e depois, numa última rodada, numa terceira etapa, a gente, então, responde as perguntas daqueles que nos acompanham ou que estejam interessados em participar. Tá bom, professor? Perfeito. Então, muito obrigado e fica com as palavras aí, com toda a liberdade para expor aí o que a gente pode pensar sobre esse tema tão instigante de Marx com Engels e com esse poeta fantástico que foi Heine, né, esses caminhos da filosofia e das artes. Muito bem. Professor Rubens Ricciardi, maestro Rubens Ricciardi, eu quero cumprimentá-lo por todo o trabalho histórico que tem feito com o campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, com a USP Filarmônica. Cumprimento também aos demais professores e professoras e alunos do Departamento de Música do nosso campus de Ribeirão Preto. Eu quero aproveitar esta ocasião para falar de algumas questões que são muito especiais para o campo da filosofia, do pensamento social, e este entrecruzamento tão rico foi proposto pelo maestro Rubens a mim, de falar de Marx, Engels, falar de Heine, e falar neste entrecruzamento de dois grandes filósofos, e um enorme também grande poeta, falarmos deste entrecruzamento, cruzando tudo isto com a própria filosofia, a política, as artes e a música. Eu quero começar esta minha fala aqui ao maestro Rubens Ricciardi e a todas e todos, dizendo de um pequeno fio, muito suave, talvez oculto, mas que nos liga a este tempo da primeira metade do século XIX, na Alemanha e na França, por onde transitaram tanto Marx e Engels, como também o próprio poeta Heine. O próprio poeta Heine, que quero aqui iniciar esta minha fala, chamando a consideração a sua personalidade, a sua obra, a sua poesia, Heine tem para nós algo de muito especial para quem é brasileiro e brasileiro. No meio desta tragédia que foi até o século XIX, a escravidão, este enorme poeta alemão, depois com vida estabelecida na França, em Paris, que foi Heine, escreve um poema notável que é Navio Negreiro. Este poema, um dos mais belos da história, certamente um dos marcos da poesia do século XIX, falando, inclusive, da experiência que ele ouvia e tinha notícia a respeito do Brasil, dos navios negreiros, que traziam compulsoriamente seres humanos escravizados da costa africana até a costa do Brasil. Heine faz um dos poemas mais belos da história, um libelo contra a escravidão, um libelo dos mais candentes da poesia em todos os tempos. Isso inspira
muita gente pelo mundo. Esse poema toca profundamente a muitas e muitos, e em especial alguém a quem muitas vezes eu faço referência, e agora eu trato desta alma mater da própria Universidade de São Paulo, que é a minha faculdade, a faculdade onde leciono, desenvolvo minha reflexão, que é a velha Faculdade do Largo de São Francisco. Nesta faculdade, alguns anos depois, um jovem estudante de Direito do século XIX, poeta, arrebatadamente romântico, que veio a ser Castro Alves, inspirado por Heine, inspirado pelo navio negreiro alemão parisiense, porque Heine estava nesta cultura alemã no exílio em Paris. Castro Alves, aqui no Brasil, faz o seu navio negreiro. E talvez o professor Rubens saiba desta informação, mas aos demais eu quero dizer, quando a Faculdade de Direito da USP, no começo do século XX, tombou, pôs abaixo o seu prédio e o refez, sendo então um prédio mais moderno, que inspirou-se na arquitetura colonial para fazer uma neocolonial no início do século XX, a Faculdade de Direito do Largo São Francisco escolheu para colocar na porta de entrada da faculdade o nome de 3 poetas que foram alunos da Faculdade de Direito da USP. E, dentre estes 3 alunos poetas, está por lá Castro Alves. Quem entra a esta minha faculdade do Largo São Francisco vê na placa de entrada Castro Alves, que tem um navio negreiro, tal qual Heine anteriormente teve outro. Então, existe um pequeno fio oculto estético, poético, de posicionamento político entre este enorme pensador do século XIX e o nosso enorme poeta aqui, também do século XIX, o brasileiro Castro Alves. Castro Alves tem, neste navio negreiro nosso, uma construção poética eminentemente romântica. Ele é um dos grandes poetas do romantismo brasileiro do século XIX. Morreu jovem. Quando ele morreu, estava no 3º ano da Faculdade de Direito. Não chegou nem a se formar. Então, toda a sua produção se deu até os 20 e pouquinhos anos de idade, 23 ou 24 anos de idade. Heine é um poeta de glória já em vida na própria Alemanha e na própria França. Um homem que hoje não teríamos dúvida nenhuma em chamar de esquerda, politicamente engajado, mas engajado com uma paixão, com uma força, inclusive, estética, de posicionamento político, como quase nunca houve na história da poesia. Castro Alves também era bastante engajado, mas nós poderíamos, no limite, dizer que era um engajamento liberal, um romantismo no modo estrito, inclusive, desta manifestação estética na história, ou seja, uma espécie de engajamento quase que também de um arrebatamento retórico. Então, Castro Alves clama aos céus para que estes deserdados, escravizados, escravizadas sejam libertados. Heine, no entanto, opera de outro modo. Ele não clama aos céus. Pelo contrário, ele faz ironia em relação a toda a atitude do seu tempo. O navio negreiro de Heine, muito pelo contrário do de Castro Alves, faz com que, pela boca daquele que era o comerciante de escravizadas e escravizados, ele, comerciante, peça aos céus para que não morram mais de 300 escravizados ou escravizadas durante a travessia do Atlântico, porque ele levava 1000 seres humanos como escravos, escravizadas e escravizados, e se morressem mais de 300, Deus faria com que o seu negócio não rendesse tantos lucros, porque a expectativa era que o lucro fosse de 1000% no século XIX. Então, precisavam morrer só 300. Então, é este dono do navio negreiro que pede para que Deus mate pouco. O que estou dizendo com isso é que Heine usava, no século XIX, as armas mais especiais da ironia, da fala direta, não pomposa, não apenas retórica, não fantasiosa, não usava do falsete para que então pusesse em bocas terceiras coisas que variam. Muito pelo contrário, é alguém direto. E muito diretamente, Heine é um poeta espetacular do século XIX, engajado numa simbiose política com estas duas figuras que, para a história da Idade Contemporânea, são efetivamente os dois mais importantes
filósofos e pensadores e cientistas sobre a sociedade, que são Marx e Engels. Viviam, inclusive, numa fraterna amizade, Marx, Engels e Heine. Compartilharam, inclusive, da condição de exílio, tiveram que sair da vida alemã prussiana, perseguidos que foram pelos estados alemães, vieram para a França. Na França também sofreram perseguições. Marx, inclusive, sai da própria França para depois, ao final, quedar-se na Inglaterra, junto com Engels também. Heine fica na França até sua morte. De alguma maneira, há aqui uma simbiose notável de dois grandes pensadores que têm um poeta como amigo e o mesmo sentimento de formação. Era o mesmo sentimento do próprio Heine, que vai dizer, inclusive, na forma de poema, que a religião é o ópio do povo. Marx depois aproveita isto para uma obra notável, que é a introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel. E então, neste momento aqui, talvez haja uma junção espetacular da melhor poesia, da melhor arte, com a melhor posição política e a melhor leitura filosófica e científica sobre a sociedade. Professor Rubens, eu estou fazendo esta preliminar desta junção de um pouquinho de Brasil com Castro Alves e a nossa própria Universidade de São Paulo, ao tempo em que não era USP, não se chamava USP, era só a velha Faculdade Imperial do Largo de São Francisco, aonde os poetas vinham estudar. Estou dizendo só disto para mostrar o quanto no século XIX houve um compasso extremamente marcado, extremamente sintonizado entre a melhor visão filosófica, científica e também a melhor poesia e a melhor arte. Digo isso porque agora quero aqui poder também refletir com todas e todos a importância deste pensamento social, desta leitura filosófica e científica sobre o tempo para artes afins da poesia e da política. E eu aqui, talvez com uma ponta de ironia, porque muitas e muitos, infelizmente, assim não veem, eu quero dizer que a música tem um papel central neste contexto geral das artes da luta. Porque, efetivamente, a música tem, na história dos séculos mais recentes, eu chamaria atenção, pelo menos, desde o final da Idade Média até nos dias de hoje, na Idade Contemporânea, a música talvez seja um dos índices, um dos termômetros mais notáveis do como andam as nossas sociedades, as classes, os grupos, os estamentos, os indivíduos. O professor Rubens, maestro da Filarmônica da USP, aqui nos dá como símbolo, como mote para esta reflexão, o fato de que a música, por longos tempos da história, a música clássica por Sinédo, que alguns chamam de música erudita, mas tratemos aqui, então, ou de clássica por Sinédo, que é o de erudita. Esta música clássica advém de um tempo histórico no qual ela era uma manifestação típica, lá no final da Idade Média, de estamentos como o clerical. Era uma música efetivamente clerical, que depois, aos poucos, vai sendo retrabalhada, vai sendo reconfigurada para que seja uma música da nobreza, não só apenas do clero, mas do outro estamento, associado ao próprio clero, que é a nobreza. A música clássica do século XVIII tem esta marca patente de ser uma música da nobreza associada ao próprio clero. E então, no século XIX, pela primeira vez, nós vemos uma ruptura, parcial ainda, mas uma ruptura no próprio quadro da música clássica, da música dita erudita. Este tempo do século XIX conhece, então, no seu período do romantismo, o surgimento e o florescimento de uma classe econômica, a burguesia. Uma classe que muito prometia. Ela, inclusive, fez uma revolução burguesa contra o clero e contra a aristocracia. Marx, Engels e também Heine estão num tempo no qual a burguesia está assentando o seu poder social, seu poder estatal, sua dominância, inclusive jurídica, e também está num tempo no qual a música está se consolidando de um novo modo, a partir de novas demandas que são as demandas do século XIX e são as demandas do romantismo. Marx chega a escrever uma carta, inclusive quase perdida, não se dá muita atenção a ela. Marx chega a escrever nesta carta
para Engels, que ele não aguenta mais, lá nos meados do século XIX, pessoas que diziam a ele o que ele, perguntavam a ele, indagavam-lhe, o que ele imaginava sobre o que ele pensava a respeito da música de Richard Wagner. Então, dizia Marx para o próprio Engels, muita gente acredita que Wagner tem alguma coisa a ver comigo, tem alguma coisa a ver com o marxismo. E quando eu digo que eu não tenho nada para dizer de início em relação a Wagner, as pessoas não se conformam e dizem, mas Marx, o Wagner é alguém muito interessante, parece que é quase um marxista, é preciso que nós gostemos de Wagner, ou então outros diziam que é preciso ter um ódio profundo em relação a Wagner, e Marx simplesmente não tinha, segundo esta carta, nada a dizer nem a favor nem contra Wagner. O fato é que o século XIX está mobilizando a música, efetivamente está aqui mostrando limites, mostrando potenciais, e a música talvez neste momento esteja numa contradição aflorada, porque ela está na vanguarda, porque a burguesia estava na vanguarda. Então, aquela música burguesa do século XIX, efetivamente, está alinhada com o auge do seu tempo. O músico do século XIX era alguém que, efetivamente, tinha aqui um alinhamento, uma posição up-to-date, muito ligada ao dia, àquilo que estava na fronteira da luta social, de tal modo que, efetivamente, o próprio Wagner, em algum momento, ele está estabelecendo uma música total, uma arte total, uma estética total, ele está fundindo música sinfônica com música operística, com toda a categoria teatral do cenário por detrás da orquestra e da representação, portanto, musical, lá no seu Teatro de Bayreuth, e toda a estrutura que está por detrás desta descoberta ou desta proposição de uma novidade burguesa. O fato é que, no século XX, nós temos um outro momento de vanguarda, um outro momento de alinhamento de ciência, filosofia com estética e, portanto, com a posição política nos nossos tempos. No começo do século XX surgem as grandes revoluções que conseguem lograr êxito. E eu diria que talvez a mais marcante, a mais notável, é efetivamente a Revolução Russa, que dá depois na própria União Soviética. Dado que, ao tempo de Marx, a Comuna de Paris, que deu muito certo, no entanto, ela foi perseguida brutalmente pelos exércitos imperiais do século XIX, ela foi ceifada, a própria Comuna de Paris. No século XX, não, conheceu a Revolução Russa, ela deu certo. E, em alguns outros países, a Alemanha, do professor Rubens Ricciardi, inclusive, embora siamo tutti italiani, Ricciardi Mascaro, però os estudos do professor Ricciardi na Alemanha revelam uma segunda alma aí do eixo, só faltou o japonês aqui para completar este eixo, ao contrário. Mas, o que estou dizendo é que a Alemanha tentou fazer também a sua revolução socialista, a Rússia aguardava a revolução de Rosa Luxemburgo, de Karl Liebknecht e todos os outros demais, e as demais que fariam esta revolução na Alemanha, e a revolução foi fracassada, foi perseguida. Rosa foi jogada ao rio em pleno inverno e foi morta. Junto com Karl Liebknecht. Exatamente. Então, por conta disso, o que nós temos é uma vida política já em vanguarda do século XX, conhece a possibilidade de superarmos as contradições do capitalismo, tudo isso inspirado cientificamente em Marx e Engels, e também a música, em algum momento, passa para além da fronteira desta sociabilidade capitalista burguesa, cuja reprodução é o controle social, é a exploração, é o domínio, e nós temos uma história da música clássica ou erudita do século XX, que é uma história efetivamente de superação da forma, aquilo que o próprio Theodor Adorno, um filósofo marxista do século XX, vai chamar de nova música, portanto, uma possibilidade de romper com as tradições musicais estabelecidas ao molde burguês, com o classicismo, com o romantismo, com todas as estruturas presentes desde o século XVIII até o início do século XX. Pois bem, acontece, professor Rubens, e agora aqui é uma tese que eu gostaria de compartilhar filosoficamente com todas e todos que me acompanham nesse momento, acontece que o século XX, que é um século brilhante em termos de possibilidades de transformação social,
ele conheceu também a reação. E esta reação advém logo, desde o começo das experiências revolucionárias. Contra a Rússia, que se torna soviética, e consegue estabelecer um território, portanto, de experimento social para além da exploração assalariada e da mercadoria. Contra isso advém, no caso da Itália, no caso da Alemanha, imediatamente, as experiências do fascismo e do nazismo. Mas também, em outros países, as experiências da contenção do liberalismo burguês capitalista contra esta ultrapassagem do capitalismo para o socialismo. Então, o que se ganhou, sofreu-se muito para se sustentar, para se manter, de tal sorte que contra a União Soviética, contra tantos outros países do mundo que tentaram fazer esta superação do capitalismo, a própria Alemanha Democrática, a DDR, contra qualquer tentativa de superação do capitalismo, adivinha imediatamente uma guerra contra estas experiências. Bloqueios que até hoje existem contra Cuba, até hoje existem contra uma série de países do mundo. Basta dizer que nos dias de hoje, Donald Trump bloqueará o TikTok, alguma coisa assim, que é um aplicativo da China, só porque é chinês. Então, não se pode ser espiado pelo Xi Jinping, só se pode ser espiado pelo Google, então, somente pelo Trump. O que eu estou dizendo é que o capitalismo ele vai num processo de reação e vai sufocando as possibilidades, as energias revolucionárias que estouraram no século XIX e no século XX. Claro, o capitalismo faz tudo isto à custa da humanidade. A humanidade sofre profundamente, a humanidade sangra. Observemos nós o que acontece hoje no Brasil, uma sociedade que está fazendo a deterioração das suas estruturas sociais, das suas instituições. Ribeirão Preto, como qualquer cidade do interior do Brasil, está sofrendo a queimada do Pantanal, a queimada da Amazônia, e o Brasil todo está sofrendo isso, à custa do que o capitalismo consegue sufocar as lutas do povo, as lutas sociais, à custa do próprio povo, à custa da própria sociabilidade, de modo geral. São guerras, são perseguições, é sangue que tem que ser derramado para que 0,1% da humanidade dominem 99,9% da humanidade. Agora é a tese que eu gostaria de deixar aqui como reflexão desta noite inicial, desta caminhada, a todas e todos que nos acompanham e aos meus queridos alunos e alunas do Departamento de Música da USP, aí de Ribeirão Preto. Nós temos um movimento estético na música que durante o século XX conseguiu ser de vanguarda. Pois bem, este movimento de vanguarda, que também ele se deu até aqui no Brasil, de alguma maneira, a própria USP, a nossa própria Universidade de São Paulo, ela emula em algum momento, ela desenvolve em algum momento esta forja da vanguarda musical europeia aqui em solo nacional. Olivier Toni, que foi professor do professor Rubens Ricciardi, Gilberto Mendes, Vili Correia de Oliveira e tantos outros e outras mais, estão numa vanguarda estética. Agora é a dificuldade enorme deste tempo, esta problematização que eu desenvolvo em livros como Filosofia do Direito, Estado e Forma Política, Crise e Golpe, e quero aqui compartilhar numa interface disso, que é a sua problemática estética e musical. As formas da estética, em algum momento, elas conseguem até fazer uma antecipação da superação social. Então, elas conseguem, efetivamente, demonstrar o quanto determinados gêneros musicais, determinadas manifestações das formas musicais, o tonalismo e tantos outros clássicos monumentos do afazer musical, o quanto tudo isso tem uma feição e tem uma estruturação burguesa capitalista. É possível apontar para mais além. Eu desenvolvi, na minha tese de livre-docência, uma reflexão que foi pioneira aqui no Brasil, e sobre este assunto não havia quem a tivesse desenvolvido até então pelo mundo, que foi a reflexão sobre o direito, num grande pensador alemão, que volta, inclusive, no pós-guerra para a Alemanha Oriental, que foi para a Alemanha Democrática, que foi Ernst Bloch. Bloch, que também é um filósofo da música, é também alguém que se dedicou à própria música como monumento do pensamento sobre a sociabilidade contemporânea. Ele dizia nas suas obras
que o tempo histórico não é único, não é um bloco. Nós temos camadas, nós temos várias camadas históricas superpostas, sobrepostas umas às outras, de tal modo que nos dias de hoje, bem como 100 anos atrás, 200, não importa quando, é sempre assim, o que mudam é quais tempos é que estão sobrepostos, mas sempre há vários tempos sobrepostos, a tomar daquilo que Bloch dizia, Erbschaft dieser Zeit, herança desse tempo, que era a sua análise sobre a ascensão do nazismo na Alemanha, a tomar por esta reflexão de Bloch, a Alemanha vivia vários tempos históricos. Então, havia pessoas que estavam ainda no seu tempo ideológico, numa Idade Média em pleno século XX. Não havia território mais medieval no mundo do que a própria Alemanha, em pleno século XX, que cultuava estas glórias também quase wagnerianas, Tannhäuser, de uma certa Idade Média idílica, na qual se podia pedir o cajado do Papa de bênção para chegar ao céu, para poder casar. Muito bem, o que estou dizendo é que este tempo histórico do século XX tem gente pensando conforme a Idade Média, tem burguês pensando conforme o próprio século XX, querendo lucro, e já tem gente de vanguarda pensando para além. Então, é possível ver um pouco mais além do que o próprio tempo histórico. O problema é, esta antecipação não se faz acompanhar, muitas vezes, pela própria realidade. Esta vanguarda, muitas vezes, já vê mais longe, só que a sociabilidade se reproduz das maneiras piores. Que eu estou dizendo agora em termos de música, política e sociedade, pensando aqui nestas reflexões somadas a esta proposição que eu faço nesses livros meus sobre filosofia e sociedade e capitalismo. Nós vivemos uma superposição de tempos históricos, de tal modo que não é porque alguma modulação da música, alguma franja do movimento musical erudito ou dito clássico chega à vanguarda, que a sociedade, então, também chega na vanguarda, porque a estética chegou lá. Muito pelo contrário, nós temos, talvez já há quase um século, uma espécie de descompasso entre vanguarda musical e realidade social. Então, se nós tomarmos, desde o início do século XX até os dias de hoje, se nós tomarmos de Schoenberg até os dias de hoje, nós temos efetivamente um século de música de vanguarda e um século de atraso social que rejeita a música de vanguarda. Como foi possível para o próprio marxismo tentar casar uma coisa com a outra, o descompasso entre vanguarda e sociabilidade? Uma das formas possíveis de tentar resolver esse problema é aquela a que aponto em alguns dos meus livros, em especial quando eu reflito sobre o pensamento crítico contemporâneo, que é uma solução reformista, não é a solução revolucionária. Pois bem, em termos de filosofia da música, esta solução foi intentada em um certo momento. E qual foi esta solução? Aquilo que filosoficamente o marxismo, aqui entre aspas, do século XX, chamou de realismo socialista. Este realismo socialista seria uma espécie de caminho do meio entre atraso e vanguarda. O povo, efetivamente, não quer saber de Stockhausen, não quer saber de música dodecafônica, ou então de experimentos eletroacústicos na música. O povo quer saber de coisas muito basilares, de coisas muito banais. É um italiano cuja grande glória é o Verdi, quando é o Verdi, porque é daí para baixo, enfim, é daí para menos. Pois bem, se isto é o padrão geral da sociabilidade, qual seria o caminho reformista? O caminho reformista seria trazer a vanguarda para o meio, de tal modo que este meio trouxesse o povo também para o meio. Então, esta tentativa de um realismo socialista em música seria uma espécie de reformismo. Aqui eu quero propor, maestro Rubens, querido amigo, eu quero propor que isso equivale, em termos filosóficos, nas categorias que, eventualmente, as senhoras e os senhores até acompanham da minha reflexão, do meu pensamento, isso equivale àquilo que nós chamaríamos de desenvolvimentismo em termos econômicos. Ou seja, um país que está atrasado no capitalismo melhora, faz um incremento, um desenvolvimento do país. Então, tal qual no Brasil nós tivemos Vargas, o país era agrário, Vargas industrializa o próprio país, também na música nós temos um caminho do meio, que é buscar esclarecer o povo.
E isso não necessariamente é só marxista, isto é, uma esquerda lato sensu. Se nós pensarmos no caso do Brasil, e ainda falando nesse contexto paulista, que nem é USP, mas é quase amigo da USP, o próprio Mário de Andrade, no começo do século XX, com uma tentativa de nacionalismo musical no Brasil, está tentando buscar realizar uma espécie de substituição de importações no caso brasileiro. Então, nós não devemos mais copiar modelos do século XIX europeu, não temos que fazer ópera europeia, não temos que fazer o Quebra-Nozes, ou temos que fazer Carmen aqui no Brasil, somente isso no século XX. É preciso o produto local. Disso sai Camargo Guarnieri, disso sai Francisco Mignone, disso sai uma vasta tradição que, tecnicamente, não se pode dizer seja de direita. Tecnicamente, é uma tradição nacionalista. Imagina, são todos atrelados diretamente ao Partido Comunista Brasileiro, professor. Nenhum deles. Claro, o próprio Camargo Guarnieri não tem, talvez, ele próprio, mas o irmão dele. Não, mas a família inteira, e ele estava muito atrelado, inclusive foi o irmão dele que traduziu o Manifesto do Zhdanov, de uma versão em francês, que ele publicou depois na forma de carta aberta, em 1951. Então, sim, ali o Guerra Peixe, o Cláudio Santoro, que é uma figura protagonista, e depois a nova geração. Então, houve toda uma história muito forte. O Villa-Lobos, embora ele não fosse um político, por assim dizer, ele tinha uma certa ingenuidade histórico-política. Ele era muito amigo, muito próximo, basta a gente citar a amizade da mais próxima que ele tinha com o próprio Cândido Portinari. Mas continua, professor, eu não quero lhe interromper. E daí eu quero propor com isso que há uma solução entre vanguarda e atraso, uma solução tentada nos termos, nos modelos, de uma espécie de indução ao desenvolvimento musical. O próprio Villa-Lobos é exemplar nesse sentido de tornar o Brasil, todo ele, educado musicalmente. Então, todo o canto orfeônico que vem desde o tempo varguista, em especial, isto é uma modulação nesse sentido. O próprio caso da União Soviética é um caso exemplar de quem puxou para baixo a vanguarda, rejeitou parcialmente a vanguarda e tentou subir um pouco com a música dita folclórica ou nacional para estabelecer, eu diria, um padrão médio. Então, Shostakovich, Khachaturian, são todos exemplares de uma visão de meio. Tampouco se entregavam totalmente a um mero folclorismo. Não são, evidentemente, músicos de quilate baixo, são músicos, inclusive, de um quilate altíssimo. Né? Então, fazem uma composição de meio termo. O fato é, nós temos uma história de uma revolução que não veio no mundo, e de uma vanguarda musical que veio, que gerou um descompasso há um século, e esse descompasso não pode ser resolvido apenas pela solução de dizer, então a vanguarda se abandone, voltemos ao povo, porque então façamos mercado consumidor de música clássica para que o povo possa receber e possa viver de acordo com aquela que é a nossa própria instalação nacional musical. É verdade que há tentativas as mais claras, as mais cristalinas, de buscar fazer as glórias nacionais na música como uma espécie também de equiparação, de valorização do valor, para falarmos em termos marxistas, para fazer gerar uma economia musical nacional. Então, a glória do padre José Maurício, a glória do Carlos Gomes, a glória do Villa-Lobos, a última glória que teria sido o próprio Camargo Guarnieri, fundador da nossa Sinfônica da USP. Enfim, todas essas glórias que aumentariam a nossa posição em termos de troca mercantil com os Estados Unidos, que tem Aaron Copland e outros mais. A Argentina teria Ginastera e cada qual tem os seus. Então, tem moeda de troca para dar com isso. O fato é que isto talvez não seja a solução do nosso problema, rebaixar a vanguarda. Eu chamaria a atenção de todas e todos que me acompanham que o grande problema, o X do problema, para sair agora da música clássica e chegar para a popular do nosso Noel Rosa, o X do problema não é efetivamente tratarmos de rebaixar a vanguarda. O problema nosso é a sociabilidade capitalista. E aqui eu trago as pontas do próprio Hayek, do próprio Marx e do próprio Engels. O problema nosso não é que a vanguarda ultrapassou o nosso tempo. É função da vanguarda ultrapassar o tempo. O problema nosso é que nós não soubemos ou não conseguimos engendrar a transformação de base.
A música não transforma a sociedade, embora a recíproca não se dê de tal modo. A sociedade transforma a música. A música tem um papel para a transformação social, mas não é porque a música é de vanguarda que o capitalismo se torna socialismo. Muito pelo contrário, nós temos aqui uma certa inclinação da música na sociedade, mas a sociedade gesta o músico e gesta a música. Portanto, a indústria cultural da música é profundamente dependente do capitalismo, enquanto um músico de vanguarda pode até fazer aqui a tentativa de erodir algumas bases do capitalismo, mas precisa mais, precisa a luta social, precisa a luta de classes. Então, o que eu gostaria de dizer aqui, para concluir esta primeira etapa desta fala da noite de hoje, a Filarmônica da USP, a minha querida Filarmônica, o querido professor Rubens, eu gostaria de dizer a todas e todos que, efetivamente, a nossa solução não é de rebaixar a vanguarda, mas é de direcionar a energia de vanguarda da estética para a luta social. Aquilo que Heine soube fazer brilhantemente, aquilo que Marx e Engels souberam fazer brilhantemente na filosofia, na ciência e na poesia, é isto que devemos fazer também na realidade social com a música. Por que eu digo isso? Porque nos tempos presentes, agora eu chego ao último conceito que quero aqui expor nesta entrada de reflexão filosófica. Eu escrevi, professor Rubens, agora, recentemente, é um livro que tem saído aí em traduções até pelo mundo, eu escrevi uma obra chamada Crise e Golpe, que é publicada pela editora Boitempo, para tratar da situação do mundo e do Brasil neste tempo de crise do capital. E, no caso do Brasil, esta crise resvalou num golpe. Nós estamos aqui, efetivamente, em uma condição institucional, uma condição educacional, econômica, política e social pior do que anos atrás. E anos atrás não é que a condição estava boa, é que nós conseguimos ficar ainda numa condição pior do que já estávamos anteriormente. Pois bem, neste quadro de crise da sociabilidade presente, eu tenho falado disso em muitas ocasiões, tenho refletido a esse respeito e quero aplicar estas categorias para o próprio problema da música. Este quadro que temos na história contemporânea é um quadro de retrocesso social. A história, esta é uma tese filosófica que me é muito cara, eu lancei faz 2 semanas um livro chamado Althusser e o Materialismo Aleatório, para refletir sobre o marxismo contemporâneo, junto com um professor de Milão, um filósofo muito importante da Itália, que é Vittorio Morfini. Esse livro saiu há 2 semanas pela editora Contracorrente. Por lá, eu insisto numa ideia que é muito avançada na própria filosofia contemporânea. Althusser é um dos que desenvolve essa ideia de que nós não temos garantia nenhuma de que a história é linear. Não existe uma cronologia pela qual nós ganhamos e nunca voltamos para trás. Podemos ganhar, podemos nos sustentar neste patamar ganho, podemos avançar e podemos retroceder. E o caso presente no Brasil é mais um caso da história da humanidade e do capitalismo, de ganhos parciais que depois logram voltar para o retrocesso. A própria Alemanha, ao tempo da República de Weimar, ela ganhou em face do que ela era anteriormente, um país imperial. Ela passou a ser uma república, dotada de uma constituição, inclusive, muito bem esquadrinhada, desde 1919. Eu tive a ocasião também, no outro dia, de falar com o professor Gilberto Bekovic, meu querido amigo da USP, sobre isso, porque lançamos, sob a organização do professor Bekovic, com um texto meu, uma obra refletindo sobre os 100 anos de Weimar, no caso alemão. Pois bem, o que estou dizendo é que nós ganhamos e nós muitas vezes perdemos. É o caso do Brasil. A música brasileira, ela viveu muito tempo confortavelmente, a música clássica ou erudita, ela viveu confortavelmente instalada em 2 posições que, pasmem, maestro Rubens e quem me acompanha hoje, são 2 posições progressistas. A briga histórica do século XX na música erudita do Brasil é uma briga entre 2 posições progressistas. Uma quase revolucionária, outra progressista nos limites estritos da palavra, mas progressista. Quando alguém tenta fazer uma contraposição, que eu particularmente não considero que seja total, entre Cole Reuter e o próprio Camargo Guarnieri, é muito confortável para a música do século XX, para a filosofia da estética do século XX, olhar para 2 homens, 2 músicos que eram de esquerda, que inclusive tinham seus discípulos, seus músicos em seu entorno, praticamente todos e todas eles eram progressistas. É muito confortável dizermos nós,
tem uma opção pelo nacionalismo, que não era folclorista, no caso do Camargo Guarnieri. Camargo Guarnieri é um homem muito avançado, de uma posição, inclusive, estética magnífica. Eu gosto muito, professor Rubens, dos conceitos 13 e 4 para piano e orquestra de Camargo Guarnieri. São obras com uma tessitura musical altamente de fronteira. Então, era alguém que sabia manejar toda a instrumentação musical do século XX, não era uma pessoa despreparada. Pois bem, o que estou dizendo é que esta briga que pôde nos consolidar entre os de vanguarda e aqueles que são os nacionalistas, hoje é luxo. Olhem bem o que eu estou dizendo. Hoje, em pleno retrocesso da crise e do golpe, nosso debate não é mais para sabermos se educamos as massas para que cheguemos a um realismo socialista e depois, num segundo momento da escada, subiríamos, enquanto incremento de força produtiva, a música socialista, ou se já chegamos à vanguarda e rompemos com as formas e gêneros da música. O que nós temos hoje, efetivamente, é uma espécie de retrocesso pelo qual eu quero apontar hoje algo que talvez eu não tenha falado em público ainda em aulas minhas na USP, ou talvez em lives ou conferências, mas quero hoje poder dar isso de presente para a Filarmônica da USP em termos de reflexão. O que nós temos hoje no Brasil é uma saída daquele que é o mundo mercantil da música clássica ou erudita para a volta à música de estamento. Parece uma tese muito difícil, esta tese que eu anuncio, desenvolvo aqui hoje para todas e todos vocês, mas eu vou explicar e se tornará muito visível. Basicamente, o século XX do Brasil foi um século de tentativa de luta com ou contra o mercado. Mercado no sentido capitalista do termo, contra a classe ou com a classe burguesa. Observemos nós, Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, Mignone, ou então o próprio Cláudio Santoro em uma das suas fases, ou então Guerra Peixe, depois que deixa de ser um discípulo de Keurer-Reuter, passa a ser do realismo socialista. O que essa gente inteira tem feito no século XX é a tentativa de fundação de um mercado musical brasileiro. É a luta com o capitalismo. Portanto, o Brasil também tem compositores, também tem orquestras, também tem gente para executar música, como tem a Europa, como tem os Estados Unidos. E, eventualmente, temos até coisas a mais em face dos Estados Unidos ou em face de outros países. Pois bem, esta é a luta com o mercado. E a vanguarda luta contra o mercado, na medida em que ela quer romper com esta música fácil, dócil, confortável, que embala os sonhos da classe média burguesa às noites nos teatros municipais das grandes cidades, com a arquitetura neoclássica. Bem, o que estou dizendo é que o pessoal, em geral, algumas vezes já falei, inclusive, sobre arquitetura. Um dia eu faço a conexão aqui entre arquitetura e música para a desgraça do nosso tempo. Pois bem, o que estou falando é que esta briga com o mercado, ou para além do mercado, é o que identificou a música clássica do século XX. Hoje, agora é a minha proposta de leitura para as senhoras e os senhores. Hoje, nós estamos não na classe burguesa ou para além da classe burguesa. Nós estamos dando um passo para aquém da classe burguesa. E o que é este aquém? Antes do poder, da ascensão da classe econômica burguesa, o que tínhamos nós eram os estamentos. O que são estamentos? Estamentos não são classes econômicas, sociais. São grupos que se unem e se identificam por razão de poder ou por razão, aqui estamental, de identidade política. Então, clero, religião, são estamentos, militares são estamentos e grupamentos, como, por exemplo, juristas, são estamentos, porque têm comportamento próprio, linguagem própria, crenças próprias. Pois bem, o que eu estou dizendo é que hoje a música está dando um passo de retrocesso, tal qual o Brasil, os Estados Unidos estão dando um passo de retrocesso. Nós estamos abdicando até do patamar básico da música burguesa, porque ela seria uma música sem Deus, sem moral ou sem nacionalismo, e estamos dando um passo para trás para a valorização de coisas como a glória monárquica de José Maurício ou de Carlos Gomes, coisas que então são reacionárias, não é que sejam conservadoras, são reacionárias, ou então postulações como música de Deus e música sem Deus, música das pessoas de bem ou música das pessoas que não têm Deus no coração. E, basicamente, música de Deus seria mais ou menos Aleluia de Handel, ou só coisa assim, que é uma espécie de glorificação banal do que alguém já escutou por algum lugar. Não é nem tão pouco
uma missa do Zé Maurício, não é? Não chega a esse grau de sofisticação. As pessoas se contentam com muito menos do que isso, um Tedeum do Zé Maurício, não chega a esse ponto. Pois bem, o que estou falando aqui, fundamentalmente, é que este músico ou esta música da Filarmônica da USP de Ribeirão Preto, vosso departamento de música, intelectuais, todo o pensamento que envolve a estética contemporânea e a música, em primeiro lugar, tal qual eu aponto lá em Crise e Golpe, a primeira questão é não nos permitirmos o retrocesso. É a luta para estancar o retrocesso. E a música tem, então, um papel extraordinário, porque até músicos, compositores, eu lembro aqui de Almeida Prado, que não é nem da nossa USP, é da Unicamp originalmente. O próprio Almeida Prado, quando fez lá uma Sinfonia dos Orixás, isso lá pela década de 70, 80, final de uma, início da outra, isto, na sensibilidade reacionária de hoje, quase choca o senso comum de músicos, porque a sinfonia é dos orixás. E aqui, eu lembro lá dos irmãos Batista Siqueira e Zé Siqueira, lá dos meados do século XX, que fizeram uma série de músicas, inclusive inspiradas em elementos africanos e indígenas. Isso choca muita gente nos dias de hoje. É importante que nós nunca venhamos a descer um degrau da música erudita, porque isto que se conseguiu não é para ficar neste patamar, é para superar, mas pior é voltar para trás. Então, maestro Rubens, eu quero dizer muito claramente, muito explicitamente nesta noite de hoje, que a luta da música é central, porque por meio dela nós realinhamos a sociabilidade a um patamar suficiente para voltar à disputa por ganhar o tempo histórico. Porque também eu não quero me contentar em simplesmente resistir. Eu tenho dito em muitas manifestações, tenho escrito isso pelo Brasil e pelo exterior, é preciso que nós falemos em ganhar. Portanto, o nosso debate é efetivamente em como superar a sociabilidade presente. Nosso debate é a vanguarda. Devemos efetivamente estar em vanguarda até na música. O que ocorre é que, de vez em quando, talvez nós devamos olhar para trás e perceber que o povo não veio com a vanguarda que tentou um dia estabelecer uma estética vanguardista em favor do povo. O povo preferiu não vir com a vanguarda. E a pergunta central que se faz, então, é como tratar de fazer a conexão do povo com a transformação social. Ou seja, é aquilo que eu tenho falado e desenvolvido em tantas obras e tantas reflexões, como estabelecer a junção na ideologia, como constituir a subjetividade para que ela possa ir além do tempo presente. E vou dizer como última palavra deste momento da reflexão, é possível, é muito patente que nós possamos não simplesmente perder e retroceder no nosso tempo presente. O nosso povo anda preferindo pequenas desgraças musicais ou pequenas formulações que eu diria que fossem quase que teológicas da música, ou então nacionalistas no sentido banal, música de fanfarra militar ou algo assim. O povo tem preferido estas músicas estamentais, é porque efetivamente nós não estamos mobilizando os aparelhos ideológicos que forjam a massa e forjam o povo. Eu não tenho dúvida de que se nós tivermos uma sociedade em transformação efetiva, transformação plena, em 20 anos, o povo tem por estética, tem por ouvido musical coisas muito melhores do que tem hoje. É a decadência do capitalismo nos Estados Unidos e no Brasil que nos faz ter esta música que equivale àquilo que é a própria crise dos capitalismos lá e cá. Ou seja, apostemos, todas e todos nós, que por meio da transformação social nós conseguiremos também fazer a transformação musical. E então, um dia, quem sabe, aquilo que para o Hayek, para o Marx e para o Engels eram o apontamento utópico do futuro, de um mundo todo ele socialista, todo ele poesia, eu possa completar toda esta junção, toda esta equação e dizer, um mundo todo socialista é um mundo todo poesia, e então este dia será um mundo todo músico, mas músico de vanguarda, uma nova música que a humanidade talvez só tenha podido sonhar com ela, só tenha podido ouvir parcialmente, mas que um dia será um acorde universal. Maravilha, professor.
Fico muito contente de ouvir suas palavras, né? Porque é muito raro a gente encontrar os colegas, né, que não são especificamente artísticas, adentrarem no nosso ambiente profissional e realmente colocarem perguntas que fazem sentido, retratarem a história de um modo crítico e colocando, de fato, problemas essenciais, que é o que o senhor conseguiu fazer em 50 minutos, assim, com muita propriedade. E agora o senhor me colocou numa situação que nós vamos ter que fazer uma segunda rodada, porque são tantos temas, né? São temas aí da mais alta importância, são temas que eu estou trabalhando com eles há 40 anos, vários dos meus pós-docs, inclusive, trabalham diretamente com as temáticas que o senhor colocou aqui, e eu acho assim, eu não queria nem começar a responder agora, porque isso aí a gente precisa ter um novo programa, e aí a gente vai colocar, porque muitas das coisas que o senhor colocou faz tanto sentido que é justamente aquilo que nós estamos buscando. Só que nós vamos ter que aparar umas arestas assim, histórico-epistemológicas aqui. Eu queria só deixar uma hoje, assim, só para esclarecido, que existe na historiografia quase que um lugar comum, como se fosse claro, como a luz do dia, que o Kohlreuter fosse o líder do grupo Música Viva, né, que tem o famoso Manifesto de 1946. Estudos mais recentes e também a perspectiva dos próprios depoimentos daqueles que participaram daquele grupo, trazem a figura da mulher, Eunice Catunda, como líder. Quer dizer, o Kohlreuter estava ali, mas o Kohlreuter não foi aquele que trouxe, digamos, ele não foi o mestre, ele era um articulador também, mas é claro que a Eunice Catunda, que foi além de uma compositora, um pensamento crítico muito forte, ela era, na verdade, a líder que estava, talvez por uma sociedade nossa, talvez até um pouco machista, deixaram ela de lado. Então, só isso. Depois a gente vai conversar com muito calma sobre esses assuntos todos, professor, porque a gente vai combinar, então, de ter uma segunda rodada. Inclusive, vou pedir gentilmente para o Luiz Alberto anotar direitinho todas as perguntas que estão sendo feitas, porque hoje não vai ser possível respondê-las todas. Então, eu sugiro, professor, essa sua indagação vai nos causar uma lição de casa. Agora nós vamos responder todos esses pontos e vamos desenvolver, porque são questões da mais alta importância e que faz parte da nossa linha de pesquisa. Nós estamos pesquisando esses temas, nós estamos refletindo sobre eles numa perspectiva crítica e justamente o nosso objetivo é esse, é pensar, né, o que fazer agora, né? Então, vamos organizar uma segunda rodada e aí nós vamos responder essas questões e aí eu proponho o seguinte, eu vou colocar algumas questões também para o senhor, professor, para o senhor também pensar e trazer para a próxima encontro que a gente puder marcar aqui mesmo no canal da Filarmônica. Inclusive, professor, o canal da Filarmônica é seu, esteja sempre em casa, que a ideia da Universidade de São Paulo, pública, gratuita, é trazer para todos os debates extramuros, e essa peste está nos dando essa oportunidade da gente expandir os nossos debates para a sociedade. Vamos continuar fazendo isso depois de superar esse momento tão difícil, né? Professor, eu queria, antes de mais nada, deixa eu ver se dá para ver aqui, esse livro aqui, ó, Karl Marx Gesammelte Volkslieder. Esse aqui é um trabalho que foi publicado recentemente, em 2018, na Alemanha, porque são manuscritos do Marx, não sei se o senhor conhece, não sei se a Boa Tempo já teve acesso, já traduziu, estava numa família, não faz parte do Marx Engels Werke, que é a obra completa como um todo. Marx, no ano de 1939, ainda aluno de Direito da Universidade de Berlim, então, hoje, Universidade Humboldt, até onde eu estudei entre 87 e 91, ele dá um presente à namorada dele, ele faz uma coleção de canções populares e entrega a ela, né? Inclusive, nesse livro aqui, eles contam da dificuldade dos acessos, porque os manuscritos estão em uma família
privada, ela não viabiliza a reprodução facsímile. Eles descrevem que é um documento rococó. Veja que interessante até, professor. Muitos historiadores da arte falam que o Brasil é atrasado em relação à Europa, né? Nós tivemos aqui, por exemplo, Manuel da Costa Taide, que foi um grande pintor contemporâneo de Aleijadinho, que chega até o primeiro quartel do século XIX, e ele tem uma obra ainda rococó nos anos 20 falam que ele está atrasado. O Marx, segundo consta, ele coloca adornos rococó, quer dizer, o Marx ainda tem esse lado que faz parte daquela época, né? E ele confecciona com muito luxo esses poemas todos. E ele coleciona poemas em dialeto, porque a grande ideia era descobrir o dialeto, a singularidade regional, né? Da Lapônia, de onde vem o Papai Noel, as velhas canções gregas, da Letônia e da Itália, da Espanha, da Estônia, dos diversos dialetos alemães, né? Suevos, da Suíça, enfim, e aí da Áustria, da Saxônia, e aqui entre as fontes que o Marx estudou, que são vários autores do final do século XVIII, começo do século XIX, tem um que é bastante importante, o Johann Gottfried Herder, e ele cita, inclusive, essas canções publicadas originalmente pelo Herder a partir do último quartel do século XVIII, né? Então, o Herder, ele foi um grande revolucionário. A gente sempre trabalha Marx se referindo a Hegel, a Kant, como sendo aqueles autores, seus interlocutores, de fato, aqueles que instigam o seu pensamento. E aqui, no caso, nós temos uma novidade, porque toda essa pesquisa do Marx segue a metodologia do Herder, né? Que ele fala justamente na valorização do canto dos iletrados, que nós não devemos ter na arte só aqueles que são alfabetizados, aqueles que estão, os Gelehrter, né, os que estão escolarizados, que têm uma erudição, mas aquele modo espontâneo do povo falar, né? Inclusive, essas canções devem ser pesquisadas nas ruas e nos becos, nos mercados de peixe, na roda de canto da gente iletrada, do povo simples, das aldeias e camponeses. Inclusive, o Herder diz que deve-se pesquisar na língua original, né, ou seja, na língua primordial desses dialetos, com a devida elucidação, sem xingar nem menosprezar, não torná-las mais bonitas nem mais civilizadas, tanto quanto possível documentadas de acordo com o modo de cantar e tudo mais que pertence à vida do povo. Inclusive, o Herder antecipa uma de suas discussões, professor. O senhor está colocando agora o Herder, já estava pensando nisso. Olha o que ele coloca aqui, ó. Saiba que eu mesmo tive a oportunidade de vivenciar o velho canto nativo, o ritmo, a dança de tais povos subsistentes, quando nossos costumes ainda não lhes foram impostos, e ainda não pudemos lhe tirar totalmente a linguagem e canções e costumes. Assim, por sorte, não deteriorarmos ainda totalmente suas tradições. E ele coloca uma questão, né? O que esses povos, né, que têm os seus cantares populares, os seus dialetos regionais, vão ganhar se no lugar do canto original deles a gente colocar a força ali e impor. Ele coloca aqui minuetos, que eram um gênero super decadente no final do século XVIII já, e os versinhos deteriorados, né? Olha que interessante, ele usa isso. A gente pensa assim, mas é um prussiano oriental, Herder, depois se estabeleceu na Turíngia, o que ele tem a ver conosco? Professor, o Domingos Caldas Barbosa, aqui do Rio de Janeiro, formado pelo Colégio Jesuítas ali no Morro do Castelo, que não existe mais, né? O nome do progresso, destruir o coração do Rio de Janeiro, uma das maiores escolas jesuítas do mundo era do Rio de Janeiro, e o Domingos Caldas Barbosa, depois radicado em Lisboa, com o pseudônimo Árcades dele, de Lereno, ele vai dizer o mesmo que o Herder fala, não quero minuetos nem versinhos deteriorados. E o Domingos Caldas Barbosa fala assim, por que nós vamos deixar de cantar as nossas modinhas e lundus e ficar cantando essas gigas e esses fandangos ultrapassados? Quer dizer, com certeza o Herder leu, o Domingos Caldas Barbosa leu o Herder, e ele muda o estilo, porque ele escrevia óperas, libretos
de ópera, ele publicava livros, Árcades era uma poesia toda ilustrada, né? Ele que era um iluminista, um Árcade, né? E aí ele passa a escrever modinhas e lundus, inclusive ele publica o volume de sua Viola de Lereno. Então a música popular brasileira nasce inspirada diretamente no Herder. Veja bem, professor, não estou me referindo a essa distorção ideológica conhecida pela sigla MPB, que é uma construção de segunda ordem. Não estou falando disso. Estou falando dos seus primórdios, a canção popular da modinha e do lundu. E aí vem o Domingos Calda Barbosa, inclusive, ele escreve com a publicação de seus poemas. Nesse primeiro instante, não havia ainda as partituras, as solfas, as músicas. Eles escreviam só os poemas, tanto o Herder como o Domingos Calda Barbosa, né? Uma geração imediatamente depois começam a colocar música. Por quê? Porque o artista, o intelectual, também pertence ao povo. Então, inventou-se com Herder a ideia de se escrever em tom popular. Né? Essa foi uma grande revolução, inclusive conhecida pelo nome de romantismo depois. A emancipação da melodia, ela está diretamente atrelada à emancipação da canção popular. Nós tivemos 2 autores em Viena, por exemplo, que ficaram apaixonados por arranjos de canção populares. Um deles foi Joseph Haydn e o aluno dele, Ludwig van Beethoven. Beethoven chegou a escrever mais de 200 arranjos de canção popular. Inclusive, você falou do Castro Alves, que era de esquerda, Beethoven também era de esquerda, já era a primeira geração, logo após a Revolução Francesa, ele se enquadrava republicano, absolutamente de esquerda. E ele diz o seguinte: muito melhor a gente caçar, entre aspas, ou seja, pesquisar, ir atrás das canções populares, do que esses militares aí imperialistas que ficam caçando gente. É o que Beethoven diz. Então, é o caminho de uma liberdade, de uma autonomia, de uma emancipação, né, que se visava naquele instante. Né? E aí isso influencia a nossa música brasileira não só com o Herder. Por quê? O Goethe vai escrever várias canções ao tom popular, e ele, junto com o Herder, talvez sejam 2 grandes inventores do romantismo. Ele tinha um compositor, Tserta, que colocou em música os poemas dele, e depois o Schubert, espontaneamente, sem ter um contato direto, começa a escrever canções que depois virou a chamada canção romântica, né? E por conta desse processo está claríssimo. O Lied alemão está absolutamente no mesmo Zeitgeist, no mesmo espírito de uma época que a modinha e o lundum brasileiro, que deram margem a todo o canto popular brasileiro do século XIX, né? E aí, você estava falando dessas regressões, né? Veja só o que o Herder fala, eu coloquei aqui no texto, inclusive isso foi uma pesquisa que eu escrevi recentemente em conjunto com a professora Dorothea Hoffmann, da Escola Superior de Música e Teatro de Munique. Esse é um texto aqui, eu vou ler só esse trecho, só para a gente entender aonde que está esse ponto, aonde o popular deixa de ser popular e passa a ser indústria da cultura, que eu acho que é essencial na sua fala. Ó. Em Herder já temos, deste modo, uma perspectiva crítica que antecipa o problema recorrente desde o século XX, por conta da ação da indústria da cultura que aniquila tradições locais, substituindo-as por padrões empobrecedores. Lembra que tem os versinhos estrupiados, os minuetos já fora de moda, que entra e acaba com o canto local, e o Domingos Calda Barbosa fala: eu não quero mais as velhas gigas, os velhos fandangos de Castela, eu quero agora a modinha, o lundu e o canto do moleque brasileiro, né? Como ele falava, ele muda o estilo, ele passa a escrever ao tom popular, né? Poderíamos hoje traduzir tais clichês, né, porque eles trocaram o que seria original do dialeto por padrões empobrecedores. Então, poderíamos hoje traduzir tais clichês pelo kitsch. Essa é uma questão essencial, o kitsch, né, tal como os padrões da indústria da cultura. Se construíssemos uma ponte para os nossos tempos, nessa mesma perspectiva e quem sabe num paralelo possível, a tal Volkslied, inclusive Volkslied quer dizer canção popular, é um neologismo do Herder, foi um intelectual prussiano que inventou a expressão canção popular, que não existiu nem na Idade Média nem na Antiguidade. Foi o Herder que bolou isso e logo em seguida surge uma música popular brasileira por influência dele direta, né? Poderia ser compreendida, por exemplo, né, a Volkslied,
tão cara reda, pela tradicional canção popular, nós que somos aqui do interior, né, professor? O senhor que é de Catanduva, nós somos de Ribeirão Preto, aqui tudo aqui caipira, né? A tradição popular das antigas duplas caipiras e, por sua vez, os versinhos, né, dignos de crita seriam o tal sertanejo universitário, que é um gênero da indústria da cultura. Então, o sertanejo universitário veio e acabou com as velhas duplas caipiras e introduziu um produto industrial, né, da indústria da cultura, kitsch, né? Então, muito mais no caso da música artística de concerto, cujos desdobramentos históricos permanecem em grande parte livres e independentes, os empreendimentos da indústria da cultura acabam prejudicando, sobretudo, as manifestações verdadeiramente populares. Tal como o inglês pidgin, o senhor sabe que é o inglês pidgin, né? Tem vários colegas que ganham pontos na CAPES que vão e conversam com aquele inglês de aeroporto, de check-in, de hotel, e acham que estão dominando a língua de Shakespeare, né? Então, o inglês pidgin veio e tomou o lugar dos dialetos regionais, né? Isso é um problema claramente desse processo. Depois tem alguns colegas que falam que a gente não pode falar a palavra imperialismo, que está fora de moda, mas o inglês pidgin, de uma certa forma, ela tem esse caráter, né? E aí, tal como o inglês pidgin, veja bem, não estou falando de Shakespeare, estou falando do inglês pidgin, que substituiu os dialetos locais, a indústria da cultura está sempre se sobrepujando em relação à música de fato popular, como no caso de um alto-falante ruidoso que impede, em todo momento, a audição de uma canção própria da comunidade local, cantada por alguém em sua voz natural, né? Inclusive, o canto com microfone destruiu, de uma certa forma, né? Ele não veio assim somar, e de uma certa forma ele substituiu o modo de cantar por antigas tradições que nós temos aqui. Professor, me permite, essa aqui, então, é uma questão que a gente tem que colocar, como o Marx ele está atrelado, porque o que ele faz nesse livro aqui, ó, é 100% reda, ele vai atrás das canções populares, inclusive eu acabei concluindo o Goethe, que foi o que escreveu também, um dos primeiros, logo influenciado pelo Herder, ele influencia o von Matheus, que foi um naturalista bárbaro que esteve no Brasil entre 1817 e 1820, ele falou assim, você tem que publicar as canções, eu quero ouvir o jeito que os brasileiros cantam, né? E aí, por influência e estímulo do Goethe, o von Matheus publica, entre 1825 e 26, em Munique, as canções populares brasileiras. E ali, inclusive o Goethe, à medida que ele ia passando as letras para o Goethe fazia comentários, ele falou como o canto dos índios brasileiros se assemelha aos tiroleses, né? Tem algumas semelhanças, o modo de cantar dos tiroleses, e depois dos aborígenes da Austrália, ou seja, não era uma discussão nacionalista, não era uma discussão de identidade, eles queriam apenas que cada povo, por meio de seu dialeto, era a valorização do dialeto, coisa que o inglês pidgin mata hoje. Né? É a valorização das singularidades, né? Professor, então esse é um ponto que a gente pode colocar, e eu queria também falar aqui um outro assunto rápido, professor, antes da gente terminar. Você citou muito bem, inclusive na próxima aula nós vamos ter, no próximo encontro nós temos que voltar a falar mais do Castro Alves. Veja só, o modo como Castro Alves fala de Deus não é um modo submisso, professor. Castro Alves ele pode não ter o sarcasmo, a ironia que um Heine mais maduro tinha, porque era muito jovem, mas ele já tinha assimilado essa crítica contrária à religião, tanto é que, por exemplo, quem escreve Deus, ó Deus, onde estás que não respondes, em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus, há 2000 anos te mandei meu grito, e desde então corre o infinito, onde está, Senhor Deus? Quer dizer, quem fala isso? Meu pai fazia todos os meus irmãos e eu recitarmos o Castro Alves inteiro, Navio Negreiro, Vozes da África, a gente sabe de criança, né? Então, ele tem essa relação, né? E o Heine escrevia em alemão, traduzia-se para o francês e chegou no Brasil, e 10 anos depois do Sklavenschiff, que você falou que é o navio negreiro, o Heine, que tem publicado, o Castro Alves escreve, inclusive se a gente vê como é forte a influência, só completando o que o senhor falou, professor, ele diz aqui, veja só essa frase do Castro Alves, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura ou se é verdade, tanto horror perante os céus, quer dizer, esse céu não está em ordem, então existe uma crítica, né, e eu traduzi diretamente aqui do alemão, não coloquei em verso, mas só para ter o sentido,
Música, música, os negros devem dançar aqui no convés. E quem não se divertir saltando, o chicote vai lhe atormentar. Isso é Heine. Veja o Castro Alves. Vibrai, rijo chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. Errice a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica serpente faz doudas espirais. Qual um sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam. Errice, Satanás. Você veja que o Heine realmente é a grande referência do Castro Alves, né? Professor, e aqui, ó, eu coloquei, você tinha citado a questão do ópio do povo, eu traduzi diretamente do original do Heine de 1840 para a gente entender a frase. Inclusive, eu assisti uma belíssima aula sua, quando o senhor fala da transformação do Marx, dele ter feito aqueles comentários bastante difíceis, assim, bastante pontuais em cima dos aforismos do Hegel na sua filosofia de direito, né? Ele ali comentando, tentando refutar, quer dizer, o Marx brigando com o Hegel intelectualmente, e aí o senhor fala assim, de um momento para outro, de 43 para 44, quando chega em janeiro, ele se liberta e muda o estilo. Professor, a minha hipótese de trabalho é que justamente em dezembro de 43, Marx conhece Heine. O Engels já tinha conhecido antes e já tinha falado muito dele. Em 43, em dezembro, ele conhece, né? E aí ele, inclusive, essa mudança do estilo, né, fica bastante claro. Eu vou colocar os dois parágrafos, professor, que eu traduzi diretamente dos originais, né? Olha o que o Heine fala em 1840, né? Para seres humanos aos quais a terra nada mais oferece, foi inventado o céu. Bem-aventurada esta invenção, bem-aventurada a religião, a qual regou a humanidade sofredora no cálice amargo, gotas doces extenuantes, ópio espiritual, algumas gotas de amor, esperança e fé. Aí o aforismo do Marx, na sua para a crítica à filosofia do direito hegeliana, a introdução, que ele escreve depois, em janeiro, né, de 44, ele diz o seguinte: a religião é o suspiro da criatura importuna, o sentimento de um mundo sem coração, tal como o espírito de circunstâncias estúpidas. A religião é o ópio do povo, ou seja, esse ópio espiritual para uma humanidade sofredora, já estava ali, inclusive, professor, a gente levantou aqui, não só o Engels disse que esse livro do Heine foi o melhor livro já escrito em língua alemã na história, como o próprio Marx anunciou para o Heine que ele ia fazer uma crítica sobre isso. Infelizmente, nós não sabemos se foi publicado ou não, ou se foi publicado e foi perdido, porque não se achou esse documento do Heine. Então, talvez seja assim, aquele fato entre 43 e 44, né, uma grande influência na obra do Marx, porque ele muda, inclusive, como o senhor bem salientou, estilo. Então, talvez tenha sido o Heine que tenha surgido e tenha, né, ele que é um poeta de primeira grandeza. E, professor, a última pergunta só que eu gostaria de deixar aqui, eu queria para a gente, na próxima encontro, a gente voltar a falar disso, que é que o senhor me deu uma lição de casa grande, tem muitos tópicos ali que nós vamos ter que trabalhar, vários conceitos e vários processos históricos, mas eu queria a sua ajuda. Tem um grande autor, desculpa, Stina, aqui, ó, tá aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó. Tem um grande autor, que talvez seja um pouco negligenciado, que é o Max Stirner, né, que foi motivo de paródia do Marx, mas talvez ele tenha sido mais importante até do que a gente possa imaginar como um mero Sancho Panza, né, porque o Marx e o Engels, quando eles tinham uma birra, assim, quando eles tinham uma crítica, eles tinham um humor ácido, assim, gostavam de tratar os interlocutores deles com ironia, né? Mas tem uma questão, professor, que depois nós vamos voltar no próximo debate, porque, inclusive, eu escutei o senhor falar inúmeras vezes a palavra estética, mas a gente fala muito pouco a palavra poética, e estética e poética são muito distintas, né? A estética é a estese, é a percepção, e a poética é o fazer, né? É a elaboração da obra de linguagem. Aqui nós temos um ponto
que nós vamos ter que rever o Marx, quem somos nós para rever o Marx? Vamos ter que, digamos assim, revisitá-lo nas suas fontes para a gente entender como que a gente pode pensar melhor isso daí. O Stirner, que foi apelidado por Marx e Engels de Sancho Panza, ele escreveu o seguinte, ele diferenciava os trabalhos, os quais outros podem fazer por nós, por exemplo, ele coloca aqui, abater animais, que é um serviço que qualquer pessoa pode fazer, daqueles próprios só de uma pessoa. Por exemplo, ninguém pode escrever tua composição musical em teu lugar. Aí o Marx, ele faz uma crítica contundente, porque isso tem a ver com a questão da linguagem, da elaboração da obra. Veja só o que o Marx, junto com Engels, escrevem naquele famoso livro importantíssimo, né, a Ideologia Alemã, infelizmente publicado só em 1932, o que atrapalhou muito a recepção do conceito de ideologia, mas eles escrevem aqui o seguinte, né, 1845, 1846, ó, como sempre, Sancho Panza tem azar aqui de novo com seus exemplos práticos, né, ele está querendo demolir o Stirner, o Max Stirner. Ele acha que ninguém poderia, no teu lugar, escrever tua composição musical. E olha o que o Marx diz. Pois é, Sancho nem poderia imaginar que não foi Mozart mesmo, mas sim um outro que escreveu grande parte e acabou completando o Requiem de Mozart, né? Que o Mozart realmente morreu com a obra inacabada, e aí a primeira versão mais difundida foi a do Franz Süssmayr, que era um discípulo dele. Nós sabemos hoje que é provável que, inclusive no Brasil, o Requiem veio com uma outra versão do Zygmunt Neukomm, que tocou aqui no Brasil essa outra versão. Agora, professor, nós que somos da área, o Marx ele realmente não foi feliz nessa colocação. Dá para a gente saber quais as notas foram de Mozart e quais foram as notas do Süssmayr. É muito grande a diferença. E assim como a gente pode saber as notas do Neukomm. Então, o que acontece? Eu fiz uma varredura na Marx Engels Werke, que hoje, por conta da internet, nós temos acesso à obra completa de Marx Engels, para mim, nessa edição, que é maravilhosa, da República Democrática Alemã, né, a Marx Engels Werke, com seus mais de 40 volumes, com comentários fantásticos. Inclusive, eu conheci até algum desses estudiosos, na época que eu estava lá na Alemanha Oriental, que trabalhavam nessa edição, que é uma edição primorosa para mim. Eu não sei se é Ostalgie, né, que eu tenho saudade, às vezes, da Alemanha Oriental, então eu gosto dessa edição. Mas nesse obra monumental de dois, Marx e Engels não usam uma única vez a palavra poética. Eles usam a palavra produção, sempre relacionado com a bases, né, com a infraestrutura, com os meios de produção, mas em nenhum momento o Marx e Engels entram na questão da linguagem elaborada, né? Ou seja, eles desenvolveram uma praxis crítica, né, para estudar justamente o processo de alienação, mas eu sinto que falta na obra de Marx e Engels uma poiesis crítica, porque isso é que vai nos dar uma ferramenta de pensar o que são essas linguagens. Por isso que nós temos hoje parte de muitos que se consideram, entre aspas, de esquerda, são consumidores passivos e desprovidos de espírito crítico de indústria da cultura, né? E aí nós temos esse debate em que a linguagem ela acaba sofrendo. Então, talvez o Marx estudou tão bem a miséria da filosofia, talvez nós temos que estudar a miséria da linguagem. Então, a miséria da linguagem, por conta da gente não estar com a questão da poiesis crítica. Então, veja bem, quando ele critica que qualquer um faz a obra de qualquer um, ele está passando por cima de um problema da linguagem, né? Então, é um tema para a gente voltar a discutir, se não é o caso da gente rever a poética aristotélica. Aliás, o próprio Marx disse, professor, ele falou assim, toda a filosofia mais moderna nada mais está fazendo do que continuar as propostas de Heráclito e de Aristóteles. Pois bem, Heráclito fala de uma harmonia escondida, né? Ele fala de uma harmonia oculta que é mais forte que a aparente, né? A aparente, o próprio Marx assimila esse conceito, né, a aparência alienada, né, que é muito frequente na obra do Marx. Mas essa revelação de linguagem que é essencial no Heráclito não tem. E no Aristóteles nós temos o livro dele da Poética, que ele infelizmente foi substituído no século XIX. Esse não foi um problema do Marx, ele veio um pouco antes, até a geração do Goethe, Schiller, a Poética do Aristóteles era uma obra referencial.
e deixa de ser a geração, porque eles tiveram esse neologismo de estética no século XVIII, com o Baumgarten, e depois o Kant, o Hegel vão reiterar o conceito de estética, só que a estética sozinho não deu mais conta da questão da poética, então um esquecimento deu ao outro. Então vamos pensar talvez na miséria da linguagem para além da miséria da filosofia, e no problema do esquecimento da poética, porque talvez nós estejamos precisando hoje, justamente para essa nova proposta do aqui e agora, de qual linguagem a gente vai desenvolver, justamente a gente colocar a questão de uma poiesis crítica para além de uma praxis crítica, tá bom, professor? São questões que a gente pode retomar. Infelizmente, nós nos adiantamos aí da hora, professor. O senhor está convidado, vamos fazer um segundo turno, então, professor, que a gente responde a pergunta do pessoal todo, e vamos juntamente aqui com os meus pós-doc, vamos elaborar aqui, porque tem muitas perguntas essenciais que o senhor fez hoje que a gente tem que responder com calma, tá bom? Professor Rubens, eu quero dizer da profunda alegria deste encontro nosso. Eu penso que é uma das ocasiões mais especiais da vida intelectual e de luta, o encontro quando se faz tanto no plano da arte quanto no plano do encaminhamento político da sociedade. Esta noite é uma noite especialíssima. Fico muito contente com esta sua gentileza e seu afeto e sua amizade, que certamente desenvolveremos por muitas e muitas vezes. Passada a pandemia, eu vou para aí, em Ribeirão, para estar com seus alunos também na Faculdade de Música. Será uma alegria muito grande. E vamos fazer outra, inclusive, dessa, antes disso. Eu vou me permitir falar pontualmente de algumas dessas questões para esta fase final da reflexão. A primeira delas é do Marx, da introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, obra de 43 para 44. Eu gostei demais desta sua proposição, professor Rubens, porque a chave explicativa básica, e ela quase não tem nenhuma consequência material, não tem nenhum lastro material, a base explicativa tradicional para dizer por que Marx tinha um texto tão insípido na crítica da filosofia do direito de Hegel, e repentinamente, 6 meses depois, faz esse portento, que é a introdução à crítica, que esteticamente, para usar aqui o termo, é magnífico, é um texto espetacular, com frases de efeito, inclusive de alta implicação filosófica. Como é possível essa mudança? A explicação tradicional que se dá a isso é o fato de que Marx casou. Então se diz assim, Marx casou, estava inspirado na lua de mel, escreveu um texto com uma linguagem totalmente distinta da linguagem anterior. Então, não escreveu burocraticamente, não escreveu como um aluno da universidade, escreveu como um homem apaixonado. Esta sua leitura, professor Rubens, eu fiquei muito contente ao vê-la, porque ela tem muito lastro científico, enquanto a outra é apenas uma espécie de romantismo romantismo apoiado em romantismo, ou seja, casou e ficou feliz e escreveu um texto poético. Claro, talvez se possa até dizer que complementarmente estava num tempo bom, numa fase boa, estava efetivamente apaixonado, isso ajuda até para a poesia, mas não é tecnicamente a chave da mudança. E esta chegada do próprio Marx a Heine, ela tem um fundo de explicação material muito mais consequente, ela efetivamente impacta nos próprios termos da escrita intelectual do Marx. Então, está aí alguma coisa que valeria a pena para o futuro explorar, porque é uma percepção que pode render grandes frutos. Eu gostaria, inclusive, de vê-lo futuramente podendo falar, escrever sobre isso, seria muito interessante. Então, gostei dessa chave, ela é muito mais consequente materialmente do que a chave tradicional da explicação que reiteradamente é feita pela história da ciência biográfica e bibliográfica de Marx. Enfim, me parece muito mais apropriada essa chave de leitura. A segunda questão, eu quero tomar aqui a briga de Marx com Stirner no século XIX, pelo menos em especial do Marx da primeira metade do século XIX, para aproveitar esta sua proposição da poiesis, e eu disse, inclusive, ao professor Rubens, tempos atrás,
eu conheço sua produção filosófica sobre a poiesis na música, e me encanta muito a sua proposição. Eu penso que é valioso esta reflexão para os dias atuais, e rara, inclusive, muito especial. Eu gostaria de aproveitar esse mesmo embalo para dizer de uma proposição de Marx, que seria uma espécie de junção do Marx da ciência, da Marx maduro, de O Capital, com certos impulsos da sua obra de maturação, como é o caso da ideologia alemã, do Zoe de Brumário, das obras desse período. Pois bem, há algo que talvez seja muito peculiar em Marx, que é ressaltado entre nós nos dias de hoje pelo brasileiro hoje, um intelectual que mora faz 40 anos, foi logo no tempo da ditadura, exilado, foi torturado barbaramente no Brasil, foi exilado na França, que é Sérgio Ferro. Sérgio Ferro tem alguns livros notáveis sobre arquitetura, artes plásticas e capitalismo, e eu tive a ocasião de escrever uma reflexão acerca de Sérgio Ferro para a Crítica Marxista, um dos números da revista Crítica Marxista, explorando algumas categorias econômicas de Marx no campo das artes. E nesta proposição de Sérgio Ferro, da qual eu, inclusive, proponho algumas questões, desenvolvo aí alguns temas a respeito disso, há algo na subsunção real do trabalho ao capital, esse conceito de Marx que é desenvolvido em O Capital. Há algo que se deve notar de muito patente quando se faz a subsunção real do trabalho ao capital. Eu quero transplantar esse termo, esta expressão, para um modo pelo qual todos que estão nos ouvindo possam entender. Marx diz assim: antes do capitalismo, todo afazer, e aí eu lembro da poiesis aqui, no sentido propugnado pelo maestro Rubens. A poiesis era praticamente imediata. Por quê? Quem era marceneiro, ele ia para a floresta, ele pegava o seu machado, derrubava a árvore, e então este mesmo lenhador é o mesmo que vai fazer, vai falquejar a madeira, para dizer como falam os gaúchos, e então vai fazer uma mesa. Pois bem, o capitalismo aos poucos vai transformando isso, mas a primeira etapa é a subsunção formal do trabalho ao capital. O que é isso? A madeira agora é de um dono. Então, o marceneiro não pode mais cortar a madeira por conta própria na floresta. Ele tem que pagar, ele não tem dinheiro. Então, o que acontece? Ele vai se empregar para um burguês que tem dinheiro para comprar a madeira, e este marceneiro sabe fazer a mesa, só não tem o dinheiro e os meios de produção. Ele já foi submetido formalmente ao capitalista. Só que o capitalista não tem uma coisa que o marceneiro tem: o saber de fazer a mesa. O marceneiro, ele sabe uma coisa que o capitalista não sabe. Por isso, se o marceneiro disser, eu só faço a mesa com um salário maior para mim, o capitalista é obrigado a pagar o salário maior. Pois bem, quando surge o capitalismo plenamente, quando acontece a subsunção real do trabalho ao capital, é um grau a mais. Nesse grau, o capitalista rouba do trabalhador o seu saber, a sua poiesis. Então, nesse momento, o marceneiro, além de não ter a madeira, além de não ter a lâmina para falquejar a madeira, ele também não tem o saber de fazer a mesa, porque surge a industrialização. E a partir de agora, basta pegar a tora, colocar numa serradeira elétrica, numa serra elétrica, e então sai cortado depois juntos os pedaços, qualquer um faz isso. Então o salário do marceneiro é rebaixado, porque qualquer um com pouquíssimo de instrução pode ser marceneiro. Marx vai dizer, nesse momento está aqui o salário enquanto plena mercadoria. O trabalho assalariado virou mercadoria, porque qualquer um pode fazer qualquer coisa. Pois bem, há uma tese no Marx, o Sérgio Ferro explora, e eu também desenvolvo essas questões nesse meu artigo sobre arte para a crítica marxista, que é o fato de que resta residualmente, dentro do contexto geral da valorização do valor e do rebaixamento salarial, tudo é mercadoria, e então eu não sei mais nada, minha poiesis é igual a qualquer um, resta um só dado de exceção. Marx vai dizer, é o luxo. E o luxo, basicamente, se põe enquanto arte e mercadoria, aqui, claramente. Então, qualquer um pode fazer qualquer coisa, mas a escultura do Michelangelo, só Michelangelo fazia. E a pintura do Leonardo, só Leonardo fazia. Ou seja, existe um certo afazer que tenta escapar da função real do trabalho ao capital, que é o afazer do artista.
Então, de um certo modo, este afazer excepcional seria uma espécie de jogo do capitalismo, de tentativa de valorização do valor ao máximo. Tanto é, a tese do Sérgio Ferro é muito patente nesse sentido, eu concordo com ela, quando Leonardo inventa o esfumato na pintura. Então, não passa mais um traço que marca a diferença de face e cenário. Ele vai esfumando a ponto que vai se perdendo na pintura. A Mona Lisa é um exemplo que a maioria conhece nesse sentido. Quando ele inventa essa técnica, ele é o gênio da pintura. 3 anos depois, as pessoas começam a olhar para o Leonardo, para o quadro do Leonardo, e os artistas do Renascimento italiano imitam a técnica do esfumato. Ou seja, aquilo que ele ganhou um certo momento de arte, de poesias que só ele tinha, e então ele cobrou muito caro por um quadro naquele tempo, depois todo mundo faz igual. Michelangelo, na hora que ele pinta, na hora que ele esculpe, de um certo modo, as pessoas vão copiando também a tessitura da pele do Michelangelo na hora que ele vai alisar uma escultura no mármore. Bem, na hora que todo mundo faz igual ao Michelangelo, o valor do Michelangelo diminui. É lei de oferta e procura do mercado capitalista. O que o Michelangelo faz, então? Na hora que ele vê que todo mundo copia a escultura dele, ele pega uma escultura dele pronta e quebra o braço. Porque isso é um modo dele dizer. Está aqui esse desprezo dele próprio pela própria obra que fez. Ele faz e quebra. Então, quem quebrou? Só ele. O resto não é capaz de quebrar, porque o resto é tão difícil para o resto fazer, que o resto não consegue zoar com a própria obra. Transplantemos isto para o campo da música clássica, música erudita. Efetivamente, quase que a música, em um certo momento do século XIX, se tornou uma espécie de tabelinha do bom cumprimento do padrão de composição musical. De tal sorte que, então, um Alberto Nepomuceno, do nosso Ceará, ele vai fazer música como o auge da música do século XIX, do Grieg, lá na Escandinávia. Ele sabe a tabelinha da composição, Leopoldo Miguez e outros mais. Não importa estar no Brasil ou estar em qualquer lugar, a tabela é a mesma. Então, teoricamente, seria um certo desprezo por uma poiesis original. Talvez isto tenha inspirado Marx a dizer que, então, um começa, o outro acaba, pensando que já há uma arte se industrializando. Mas, ao mesmo tempo, aí vem o outro lado da história, existe algo deste afazer artístico que depende da subjetividade. E aí eu chamo a atenção para outro Marx, que diz assim, as mercadorias não se trocam sozinhas, elas precisam dos seus portadores que venham a trocar. Aquilo que eu falo, professor Rubens, em tantas vezes, é a subjetividade jurídica. A subjetividade é o elemento central. Então, eu penso que nós conseguimos cobrir Marx nesta sua carência de desenvolvimento com o próprio Marx da subjetividade, que nele está proposta enquanto o ser humano, que é quem faz, quem produz e quem circula, é sempre o ser humano, a subjetividade, e que no século XX foi banhado nas boas águas da psicanálise. De tal modo que o marxismo contemporâneo, ele é basicamente um marxismo que faz o cruzamento do econômico com a psicanálise, faz o cruzamento de Marx com a psicanálise. Eu chamo a atenção ao Althusser e a Zizek. Zizek me deu a alegria de escrever o prefácio do meu livro Estado e Forma Política. Zizek, basicamente, é alguém que vai dizer, eu só posso trazer o pensamento crítico social mais alto dos dias de hoje com Lacan, porque se eu olvidar daquilo que é a personalidade, o caráter psicanalítico, daquilo que é a subjetividade, eu não entendo como é o nosso tempo. Então, efetivamente, a subjetividade faz como ninguém faz, e ao mesmo tempo todas e todos fazem subjetivamente igual. Esta é uma reflexão de vida. Eu penso que o estabelecimento mais alto de crítica, de ciência social crítica, filosofia e música, e arte de modo geral, se faz neste entrecruzamento do capitalismo com a subjetividade e a ideologia. Eu penso que aqui seja fundamental. 2 questõezinhas finais, professor Rubens, apenas para dizer, todo o resvalar musical da sua reflexão, tudo aquilo que a música nos dias de hoje faz voltar para trás daquilo que ela já ganhou. Então, esta involução social que se faz acompanhar da involução da crise, do golpe, de tudo que se passa no Brasil e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também não foram tão lixo como são no dia de hoje. Então, o trumpismo também é uma espécie de fronteira do lixo social, como é também certas outras manifestações aqui no Brasil. Não preciso nem dar o nome, mas eu falando do chefe, já entendem quem é o subordinado do chefe. Pois bem, então o que eu estou dizendo aqui
é que isto me faz lembrar muito claramente do Marx do 18 para o Mar de Luiz Bonaparte. Primeiro como tragédia, depois como farsa. Basicamente, a involução musical de hoje no Brasil é farsa, porque em um primeiro momento eu posso falar ou imaginar que ela era carência de cultura ou cientificidade. Então eu posso até imaginar que no século XIX para o XX, esta tentativa musical brasileira de pegar no tranco e não conseguir, ela fosse a tentativa de um país que estava buscando colocar sua primeira estaca ou sua forja, de alguma maneira. No entanto, isto foi no século XIX para o XX. Hoje, isto é farsa. No primeiro momento foi tragédia. Eu posso dizer, puxa vida, na hora que o Carlos Gomes resolve fazer a ópera no Brasil, ele me faz uma ópera chamada Il Guarani, e isso seria o primeiro monumento do nacionalismo brasileiro, uma ópera em italiano, bem instalada em Milão, sucessora do Verdi. Então, é quase que uma tragédia. O primeiro nacionalismo do Brasil dá no que dá. O Brasil e Tiberê, lá com a sertaneja, enfim. É uma espécie de balaio, meu bem balaio, com lives, só para dizer, o professor Rubens Brasil e Tiberê é o primeiro grande músico do Largo São Francisco. Ele era formado em Direito na minha faculdade, então, a primeira glória musical da faculdade é essa. Mas, para dizer, depois acaba no que acaba. E também professor, sim. Perdão, professor, perdão. Vamos lembrar a memória, né? Eu que fiz meu doutorado sobre o período colonial, o tempo inteiro eu sempre falo do esquecimento do período colonial. Inclusive, o Brasil vem sendo construído desde o século XVI, ele não é uma construção de agora, né? Vamos falar do Faustino Xavier do Prado, irmão terceiro de São Francisco, que é o autor da obra musical mais antiga. Inclusive, nós inauguramos aqui em Ribeirão Preto, em 2002, na USP aqui, fizemos a edição, executamos pela primeira vez, ele que era de Mogi das Cruzes, carmelita, mas está ali enterrado do lado de vocês, ali na Ordem Terceira de São Francisco. Ele antecede, porque ele nasceu em 1708 e morreu em 1708 e morreu em 1800, mas ele já era um franciscano, então, quer dizer, antes mesmo desses autores, né, nós temos no século XVIII já esse que inaugura a música brasileira, que está ali, jaz junto às arcadas. Mas, professor, só rapidamente... Sim. Eu quero só lembrar que a mesma faculdade que deu o poeta Castro Alves no século XIX, no século XX, logrou o último presidente da República que se formou na minha faculdade, que é um poeta, Michel Temer, e daí vocês entendem o lema de Marx, primeiro com tragédia, depois com farsa. Isso fica muito patente na história poética da USP, de modo geral. A última questão, professor Rubens, maestro Rubens, querido amigo, eu quero só desenvolver aqui uma última reflexão que diz respeito ao Heine, que hoje veio aqui para a nossa análise, e que o professor Rubens, na sua fala, disse da importância e, eventualmente, da consideração de alguns de que tenha sido, talvez, o maior patrimônio poético de língua alemã para algumas questões. Tecnicamente, se diz que o grande poeta alemão, pelo menos do século XIX, foi Goethe, e então Heine seria o segundo. Eu só quero dizer aqui, professor Rubens, que a mim me encanta profundamente os segundos de uma nação. Os segundos lugares, a prata, digamos assim, de uma nação. Eu penso, isso é uma tese minha, eu a tenho faz muitos anos, e para mim ela sempre ficou muito marcada nos termos do que se revela de produto político, social e filosófico. Eu penso que os segundos explicam muito melhor a sociedade do que os primeiros. E, efetivamente, eu gosto mais dos segundos, eu gosto mais do Heine, em termos de potencial, do que do Goethe. E o Goethe, obviamente, é um enorme filósofo, poeta, não há dúvida nesse sentido, literato, de modo geral, mas eu gosto do Heine. E eu quero só dizer que, em termos de música, eu acabei de dar outro dia uma entrevista, vai sair na forma de livro, inclusive, daqui uns 2 meses, pelo Lavra Palavra, que é um site progressista, de esquerda, crítico, de filosofia. E eles me perguntaram sobre música, eles me perguntaram qual é o maior músico socialista na sua opinião? Músico erudito, músico clássico socialista na sua opinião. E eu respondi assim, professor Rubens, o maior músico Hans Eisler. Socialista... Como? Não ouvi. O maior músico... Hans Eisler.
Hans Eisler, na Alemanha Oriental, certamente, mas eu pensei na União Soviética. Hans Eisler fez o hino, inclusive, da Alemanha Democrática, um homem notável, tem uma obra sobre o Lenin, dedicada ao Lenin, magnífica. Eu pensei na União Soviética e disse: o maior músico em país socialista foi Shostakovich. No entanto, o maior músico socialista, para mim, foi o segundo, Khachaturian, pensando que Prokofiev não é tanto nomeado como socialista, ele próprio passou temporadas fora, não estava tanto por lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: para mim, Khachaturian é a marca do que dá para fazer com o tempo histórico, e Shostakovich é o que sobra. Tal qual Heine é a marca da poesia que dá para fazer na luta. E Goethe, como ele sobra burguesamente, um pouco mais sobranceiro, um pouco mais acima, não dá para aproveitá-lo tanto nesse sentido. Como eu, particularmente entre Villa-Lobos e Camargo Guarnieri, prefiro Camargo Guarnieri, o que é uma coisa chocante para o senso comum musical e artístico, porque penso que Camargo Guarnieri é o homem aplicado, bem inspirado, que logrou fazer uma tentativa aí de viver no seu tempo de um modo instrumentado, de um modo coerente, consequente musicalmente, enquanto Villa-Lobos é o gênio que explodiu um dia e do mesmo jeito que veio, foi e fica não como rastro possível de uma história que se possa aprender com ela. Então, para dizer que Haydn, para mim, é tal qual um Khachaturian para a União Soviética ou um Camargo Guarnieri para o século XX do Brasil. O Camargo Guarnieri, inclusive, tinha muito gosto de dizer: eu sou o segundo do século XX. Ele sabia que ele não era o Villa-Lobos, não tinha dúvida. Mas ele acreditava, e talvez seja verdade, que ele era um pouco acima do próprio Mignone, um pouco acima do Guerra Peixe, um pouco acima enfim, de toda a tradição do século XX do Brasil, enfim, né, Eunice Catunda e todos os demais. De algum modo, aí vem a questão primordial. Que temos nós, agora pulando essa questão, para fazer nos dias de hoje? Eu penso que nós temos que aprender com a história naquilo que a história tem para nos ensinar, na música, inclusive, na vanguarda musical. Mas, ao mesmo tempo, nós não vamos conseguir repetir o século XX, nem na música, nem na sociedade. Então, nós temos que nos banhar das águas deste tempo passado. E aí, o professor Rubens lembrou do Heráclito. Eu tenho, inclusive, um capítulo do meu livro Filosofia do Direito para discutir Heráclito na política. O Heráclito dizia que não se pode banhar duas vezes na água do mesmo rio, então a gente não vai ser o século XX novamente. A gente não consegue repetir a vanguarda que um dia foi original. A gente é cópia da vanguarda original, mas a gente tem que beber desta água para tentar fazer algo que o tempo histórico ainda não conseguiu fazer. E, apenas para dizer, este algo tem que ser revolucionário, porque o velho Heráclito dizia, num dos seus poemas, num dos seus belíssimos poemas da physis, da natureza, ele dizia que só se faz a harmonia do conflito do arco com a lira. Ou seja, é conflitando arco com lira que se faz a harmonia. Então, é no conflito do nosso tempo que nós fazemos nova arte, nova música e novo tempo. Obrigado. Não tem a menor dúvida, professor. Eu agradeço muito a sua presença. Nós vamos agora marcar um segundo debate para a gente poder responder as suas belíssimas questões que são essenciais até para o nosso desenvolvimento aqui na música. E aí a gente, aceitando o nosso convite, já estará conosco numa próxima ocasião, porque o debate não se encerra aqui. Inclusive, muitos assuntos que você falou, a gente tem que voltar à questão da invenção da obra, a questão não só também dessa questão dos artistas que realmente são inventores de obras de linguagem. O artista é um artesão em obra de linguagem. Então, essa questão da linguagem nós temos que voltar a falar na próxima aula. Então, na próxima aula, não, na próxima encontro aqui, nossa transmissão ao vivo pelo canal da USP Filarmônica. E, claro, depois da peça, esteja convidado para estar aqui conosco na USP de Ribeirão Preto também, para a gente fazer debates. Nós estamos nos aproximando do centenário do Gilberto Mendes em 22, que vai ser o centenário também da semana de 22. Serão momentos muito propícios para a gente repensar o Brasil, né? Você vê que eu levei a discussão lá para o Herder, que não é considerado como referência para a música popular. Nós temos que separar a música popular de indústria da cultura, que essa confusão ela é drástica, e vamos colocar todos esses pontos. Então, lhe agradeço muito. O Marx ele é brilhante nessa questão da produção
que não é da obra de linguagem. Eu acho que esse que é o ponto, inclusive nós vamos falar sobre esse conceito de subjetivismo, a gente tenta incorporar na questão também, vamos pensar nisso, mas talvez seja assim, em que momento realmente a linguagem, ela você usa muito o termo vanguarda, mas vamos pensar apenas, talvez, de uma maneira mais histórica, o invencio, vamos falar um pouco da retórica greco-romana, né? O invencio, onde existe de fato a invenção da obra de linguagem. Então, esse é um tipo de produção que ela não é alienada. Então, a produção não alienada, ela tem um potencial revolucionário. Inclusive, nós vamos falar um pouco sobre o Ibabal, né, que o Marx falava da supraestrutura, que ele colocava sempre as convicções ideológicas, e aí está outro ponto, né? Os artistas, eles têm um potencial revolucionário também, embora eles estejam atrelados à sociedade, existe ali na linguagem inventiva, na poiesis crítica não alienada, um potencial revolucionário, né? Que a gente vai voltar a falar sobre isso, professor. Olha, eu agradeço muito, eu agradeço a todos, eu peço desculpa pelo adiantado da hora, mas a gente foi falando e simplesmente nos esquecemos da hora, porque o assunto realmente é apaixonante. Vamos voltar numa próxima ocasião e vamos responder as perguntas todas que estão aí, professor. Nós estamos devendo aí para aqueles que nos acompanharam, tá bom? Então, agradeço muito, professor. Boa noite a todos aí e um grande abraço. Obrigado, professor Rubens. Boa noite a todas e todos.